Tributação, o que a indústria pode esperar? O modelo é o mesmo que nós adotamos aqui na nossa primeira palestra. Peço que venha até o palco o senador Armando Monteiro, por favor. Senador, vamos recebê-lo. Até ele terminar os cumprimentos, ele vai demorar um pouquinho, mas está subindo já. Pedro Passos, presidente do IED e da Natura. Pedro, por favor. Paulo Rabelo de Castro, coordenador do Movimento Brasil Eficiente, MBE. Rabelo. Bernard Api, economista e consultor da CNI. Por favor. Podem sentar, por favor, fique à vontade. Senador, pode se acomodar. Então, repetindo, estamos com Armando Monteiro. Reforma, despesas públicas, avanços, prioridades, perspectivas, objetivos, tributos, eficiência, racionalidade. Como o sistema tributário atual compromete a competitividade e impõe limites à expansão das empresas brasileiras? Qual seria a agenda da reforma no curto prazo e no longo prazo? Como mudar esse cenário? Painel, tributação. O que a indústria pode esperar? Muito bem. Está aí um assunto que se arrasta há anos, né? Senador Armando Monteiro, eu vou abusar aqui dessa sua experiência dupla, né? Como homem da indústria, da produção do Brasil e como senador da República, como político também, o senhor sabe, portanto, nos detalhar melhor. Tributação, como eu disse, é uma situação a resolver já há anos no Brasil. A sua visão qual é? Por onde começar para que pelo menos agora façamos algo realista para o Brasil? Bom, Sidney, eu queria cumprimentar aqui os nossos companheiros aqui dessa mesa, saudar aqui os participantes do ENAI, 7ª edição do nosso ENAI, é bom ver esse evento se consolidar de maneira tão expressiva. E quero dizer, indo direto à sua pergunta, eu creio que o maior desafio que o Brasil tem hoje, na perspectiva dessa agenda pró-competitividade, é melhorar o ambiente na área tributária. Mas a experiência nos indicou nesses últimos anos, e eu estou lá há 13 anos no Congresso Nacional, que a possibilidade de fazer uma reforma sistêmica, ampla, a um só golpe, não é algo possível do ponto de vista do trânsito político. E por quê? Porque o Brasil criou um sistema tributário em que ele é extremamente sensível às contradições da federação. Ou seja, é um sistema que reflete em grande medida essa disputa federativa. É uma federação desigual, extremamente desigual na sua essência, e por conta disso o principal imposto, que é o ICMS, que é o imposto em que especialmente a partir de 88 os estados passaram a legislar com a maior autonomia, nós criamos um ICMS que produziu um ambiente absolutamente caótico do ponto de vista da tributação. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que com essa pressão competitiva que o Brasil está sofrendo, ou nós consertamos minimamente o ambiente da tributação, fazendo aquelas reformas possíveis, ou então o Brasil estará, evidentemente, com dificuldades acrescidas para poder, vamos dizer, se colocar nesse cenário. Então, o que é que eu acho que a gente deve discutir? Quais são as melhorias, as reformas possíveis no sistema atual? E que custo político isso terá? Eu creio que nós temos uma grande oportunidade de avançar agora, porque temos nessa agenda federativa uma série de temas que podem ensejar um processo de compensações cruzadas. Quero traduzir isso. Na medida em que desejemos, por exemplo, caminhar para alíquotas uniformes de ICMS, alíquotas interestaduais, que é o grande desafio para minimizar essa competição fiscal nociva,
traduzida na ideia da guerra fiscal, nós temos, por exemplo, nesse momento, a possibilidade de mudar o indexador da dívida dos estados. É algo que pode entrar nessa cesta como um elemento importante. Nós temos a discussão do FPE, dos novos critérios do Fundo de Participação dos Estados, a própria discussão dos royalties. Então, isso que aparentemente tem contribuído para exacerbar os conflitos federativos pode ser bem utilizado dentro de uma visão integrada dessa agenda para podermos avançar nessa área. Pedro Passos, eu acho que essa fala inicial do senador foi uma fala pragmática, né? Chegou em dada altura até dizer o que é possível, vamos fazer agora. Ele não está olhando o que já se tentou no passado, né? E já se tentou até essa ideia de que se poderia fazer algo mais global e inteiro, né? E já se sabe que isso foi muito difícil e continua sendo. A sua visão qual é? Até porque você também representa uma empresa que é vitoriosa, que tem padrões internacionais, mas que sofre como qualquer empresa e qualquer indústria por conta de um processo de tributação complicado. Sua visão qual é? Bom dia a todos. Nesse debate aqui, num tema de tanta relevância, eu imagino que nós tivemos várias tentativas que não puderam vencer, como o Sidney falou, porque outras prioridades se apresentaram para o país nas últimas 2 décadas. Acho que foi importante vencermos a estabilidade da economia, naquele não era o momento adequado para se corrigir todos os temas da tributação. Acho que no período mais recente tivemos a oportunidade de distribuir renda com um componente social importante que fez emergir aí uma nova classe média, como é chamada. Portanto, eu acho que o Brasil progrediu e o tema, que é um consenso, da reforma tributária foi sendo postergado e as iniciativas não vingaram politicamente. Todos sabemos a complexidade, o senador Armando falou a respeito disso, mas acho que é importante, nesse momento, termos a urgência desta evolução tributária. Os vetores de crescimento do país que existiram no passado não existem mais. A evolução do crédito, a própria ausência do imposto inflacionário, que era um motivo de maior diferença social. Então, todos esses elementos já foram usados. E, além da evolução tributária, endereçar um problema de competitividade da nossa economia, de todo o setor produtivo, que hoje o Brasil é um país muito caro para se produzir, né? E o tributo é efetivamente um dos fatores que causa esse tipo de custo, né? É importante dizer também que nós temos um sistema que é altamente regressivo. Pobre paga mais imposto nesse país. Pobre paga mais imposto nesse país. E, portanto, se nós quisermos fazer um novo salto para dar mais poder aquisitivo, nós vamos ter que tirar esta estrutura de tributação que incide sobre impostos indiretos, consumo e produção de uma forma relevante para dirigi-la, tá certo, ao imposto sobre renda, ao imposto sobre ganhos de capital e etc. Mas é importante deslocar o eixo da conversa. O imposto sobre circulação, os impostos indiretos, vão ter que cair, apesar da dificuldade que a gente sabe que isso traz para a receita, para a arrecadação. Nós temos que enfrentar essa agenda. Nós não temos outros vetores de crescimento pela frente. Estamos falando muito do investimento. Veja como é difícil retomar o investimento se você também não tem consumo do outro lado. Agora, Paulo Rabelo de Castro, veja a pergunta. Tributação, o que a indústria pode esperar? Antes, se vou me permitir falar um minutinho sobre o Paulo. O Paulo
um criativo, né? Porque você vê que ele apresenta sempre ideias originais e isso é muito importante numa sociedade. Segundo, ele me parece um pouco um caixeiro viajante. Tá aquela malinha, está lá na televisão, ele está com o martelinho dele lá tentando mexer com a cabeça das pessoas, que pense diferente, mobiliza a sociedade. Está na área da agricultura, lá ele está com o mesmo discurso. Está na universidade falando com estudantes também. Quando está dando aula, do mesmo modo. Quer dizer, original e criativo não é que esteja repetindo as mesmas coisas. Ele está trabalhando, vamos dizer assim, com uma formiguinha agitada, né, para tentar construir uma sociedade nova. A entidade que ele é coordenador é Movimento Brasil Eficiente. Paulo, você é um exemplo, como tantos outros empresários aqui, de espírito empreendedor, que trabalha para que as ideias avancem e se tornem realidades, mas ainda assim, nessa matéria da tributação, a gente, de certa forma, continua patinando. Qual é o problema? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos e a todos que estão aqui. Obrigado pela propaganda inicial, que é exatamente... relata muito menos a minha originalidade. Eu tenho muito pouco. As últimas coisas eu tenho me especializado na área de tributação e copiar as boas ideias, inclusive do Bernard Api, do Manteiga, cujo trabalho de projeto de lei, que não chegou a ser discutido e debatido, porque eles tiveram que recuar no ano difícil, que foi 2008, e ele certamente falará sobre isso, serviu de base, junto com o estudo do senador Dornelles, para esta proposta que nós temos no www.brasileficiente.org.br, onde vocês vão ver o anteprojeto de emenda constitucional. O senador Armando Monteiro é um dos vários senadores que já apoiam um projeto dessa natureza e que diz o seguinte, Sidney: tem solução, sim. Tem solução. O encaminhamento é exatamente como o Armando colocou aqui. O senador foi muito feliz em estabelecer que necessariamente é um esquema por etapas e que tem que garantir a arrecadação aos entes federativos, especialmente às combalidas finanças de estados e principalmente de municípios, mas que tal partir para uma proposta que seja neutra inicialmente do ponto de vista de arrecadação por esses entes federativos? Porque nós cometemos na nossa sociedade o equívoco de embolar questões. Existe uma primeira questão que é o nível, Sidney, que chegou à carga tributária brasileira. Ela é um nível que não é mais inofensivo, é ofensivo. A indústria só pode esperar a morte por inanição com a atual carga tributária. E mesmo com as corajosas Desculpe a diretividade, mas como estamos próximos do último painel, é preciso que esse 7º encontro diga tudo o que precisa ser dito. Que a indústria não tem esse tempo que parece que está ainda na cabeça da presidenta da República, que ontem fez um maravilhoso depoimento aqui, cuja única ressalva que faço é que ela tem um tempo que a sociedade brasileira não tem. E o tempo que a sociedade brasileira deu para ela são 4 anos, e ela já gastou 2. E nós não vimos absolutamente nada desse desenho geral da reforma, que aliás já não é mais uma reforma. O sistema, como disse o senador Armando, tornou-se tão caótico, um sistema de puxadinhos. Nós fizemos um completo afavelamento do que era antes um sistema tributário engendrado em 1965, onde, diga-se de passagem, o ICM nasceu na Lei Complementar 87 como uma lei federal, para toda a federação. E esse sistema de puxadinhos gerou esse caos que está para além de qualquer reforma. É função do governo, portanto, essa é a minha primeira proposta, pensar um novo sistema que não seja regressivo, porque, disse bem o Pedro Paulo, nós damos Bolsa Família, mas tiramos com a outra, tiramos com 2 mãos o que devolvemos para os pobres com uma só. Antes não devolvíamos com mão nenhuma. Este governo tem o mérito de já devolver alguma coisa, mas é a devolução daquilo que incide sobre os bens de primeira necessidade e assim por diante. Portanto, temos que ter uma visão geral de um sistema que seja efetivamente progressivo e que seja simples e que na sua implementação comece como um sistema neutro, que garanta a governadores e prefeitos uma normalidade da arrecadação. Isso eu acho que o Congresso vota ainda em 2013, mas para isso o governo federal tem que ter a coragem de apresentar os projetos de emenda constitucional.
Benap, e a sua visão objetiva? O que a indústria pode esperar é a pergunta do nosso tema, mas qual seria a reforma, se eu posso usar esse termo, possível nesse momento? Bom dia. Bom, quando a gente fala em questão tributária, a gente geralmente tem 3 objetivos distintos quando se mexe em tributação. Um objetivo é o objetivo de arrecadar, é o objetivo do governo. O segundo objetivo é ter uma estrutura tributária que seja menos ofensiva à competitividade do país. É a estrutura, a forma como se organiza o sistema tributário. O terceiro objetivo é que ela seja progressiva, que não tribute mais os pobres do que os ricos. Muitas vezes eles são difíceis de conciliar. O problema no Brasil é que o primeiro objetivo de arrecadar predominou claramente sobre os outros durante um longo período. E ainda hoje, em muitos casos, predomina. Quando um secretário de Fazenda é nomeado num estado, ele vai chegar para o governador e perguntar: o senhor quer de mim? O governador vai dizer: eu quero receita. É sempre assim, e ele vai buscar obter o máximo possível de receita, ainda que isso comprometa os outros 2 objetivos da estrutura tributária brasileira. E deste ponto de vista, nós temos uma estrutura fiscal no país, não só tributária, que de certa forma tende a empurrar os governos a buscarem cada vez mais receita. Nos últimos anos o governo federal um pouco menos, porque a conjuntura ajudou. Mas existe o risco de você voltar a uma situação que nem nós tivemos na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000, em que a pressão era toda para aumentar a receita. E eu acho que tem uma discussão de fundo importante, que é a discussão da estrutura fiscal do país. Como é que eu consigo controlar a expansão de despesa para conseguir controlar a necessidade de arrecadar mais e abrir espaço para uma desoneração de fato mais previsível e efetiva. Por outro lado, nós sabemos também, aí o senador Armando Monteiro tem total razão. Não dá para fazer, eu tentei fazer isso e não dá. Não dá para fazer uma reforma tributária abrangente que pegue tudo ao mesmo tempo, porque as resistências são enormes, vêm de todos os lados e você não consegue avançar. Tem hoje na pauta a discussão da reforma do ICMS. E aí eu concordo com o senador Armando Monteiro. O momento é muito favorável a fazer essa reforma. É favorável porque estamos numa situação de segurança jurídica muito grande por conta do ICMS, por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal e de reações de alguns estados que estão glosando o crédito de outros estados de forma mais abrangente do que faziam no passado. E temos uma oportunidade pelo que o senador colocou, porque tem uma série de questões federativas que estão em discussão simultaneamente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, o estado que mais ganha em termos de receita, com a redução da alíquota de ICMS para 4%, que é o que o governo federal está propondo, é o estado que mais arrecada royalties hoje. Por que não discutir esses 2 temas conjuntamente? E avançar, acelerar a redistribuição dos royalties, ao mesmo tempo sem prejudicar o financiamento daquele estado e trazendo os outros estados a apoiar a mudança, porque eles vão receber uma parcela maior dos royalties. Tratar os temas separadamente é perder uma oportunidade de conseguir usar este momento de discussão de uma série de questões federativas para avançar na questão do ICMS. É suficiente? Não é. Os problemas da estrutura tributária brasileira são muito maiores, muito mais complexos do que só a questão da guerra fiscal e de cobrar ICMS na origem ou no destino. Mas é um primeiro passo importantíssimo. Por exemplo, é impossível discutir unificação de legislação de ICMS e simplificação sem esse passo. A partir daí, eu acho que tem outras questões para serem discutidas e, principalmente, eu acho que uma boa parte delas está relacionada a uma discussão da gestão fiscal do país e tirar um pouco essa pressão para aumentar a receita o tempo inteiro. Só para dar um exemplo. Agora, o ICMS cobra quase tudo em substituição tributária. É um horror do ponto de vista da eficiência econômica, do ponto de vista da burocracia que as empresas têm que enfrentar. Mas é a consequência de uma pressão para o aumento de receita dos estados. Então, essa discussão tem que vir junto com uma discussão fiscal. Agora, na questão específica do fim da guerra fiscal, acho que nós temos uma oportunidade muito boa, como colocou o senador Armando Monteiro. Corapi, você deu uma verdadeira aula aqui, pelo menos para mim. Agora, uma observação só para matar uma curiosidade. O time político para tudo que foi dito aqui, fazer uma reforma possível, que ela seja construída como se alguém estivesse passando entre cristais, mas que ela fosse pragmática e viável. É agora em que os governos estaduais estão no meio do seu percurso, porque já teremos eleição para decidir novos governantes, no meio de uma gestão presidencial, lembrando que em 2014 tudo será mais difícil, porque será o ano da eleição que vai definir os rumos do país.
ou se deixa isso para mais adiante? A necessidade é urgente ser para ontem, mas o time político qual, na sua avaliação? Acho que o timing é agora. O timing é agora porque tem a questão do ICMS, o Supremo Tribunal Federal está ameaçando editar uma súmula vinculante que vai gerar uma situação de segurança jurídica brutal para as empresas que recebem benefícios. Os royalties do petróleo estão na pauta do dia totalmente. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo até o fim desse ano para resolver a questão da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O momento é agora. Concordância E para absoluta. vocês, vamos lá, para vocês. O momento é esse, eu não tenho dúvida, exatamente por conta de que há uma série de temas dessa agenda federativa e creio que também porque há uma crescente compreensão de que o Brasil está submetido a uma pressão e, por assim dizer, Sidney, o tempo econômico não se sincroniza com o tempo político, ou seja, o mundo não vai esperar que o Brasil resolva as suas contradições, o problema do seu próprio calendário eleitoral. Nós temos que avançar. E creio que, nesse sentido, o setor empresarial tem que se mobilizar mais ainda, porque o Congresso reage às pressões da sociedade. O Congresso não se descola da sociedade. É preciso que, cada vez mais, se promova uma mobilização no sentido de avançarmos nessa agenda. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão do ICMS. O API tocou aqui num ponto. Os estados que entraram na guerra fiscal, que foram, de alguma maneira, impelidos a entrar nessa disputa, eles passaram a tomar medidas defensivas e de produtividade arrecadatória. E aí tributaram insumos básicos da economia, como energia, combustíveis, telecomunicações, de maneira a comprometer a competitividade da indústria brasileira. Nós temos alíquotas nominais na área da tributação desses insumos que alcançaram mais de 30% em termos nominais. Em termos reais, é muito mais do que isso, porque o cálculo é feito de uma base de imposto sobre outra. Então, os estados foram se defendendo de forma a cada vez mais minar a competitividade do país. Então, a questão que se coloca é o seguinte: até que ponto a autonomia dos estados pode ferir alguns temas que são de interesse do país? Ou seja, a questão da competitividade está colocada para o país. Tributa fortemente os insumos, se utiliza do mecanismo da substituição tributária, que hoje é largamente utilizado, punindo as empresas que são obrigadas a antecipar o recolhimento dos tributos, fixando margens de comercialização arbitrárias, não restituem um imposto que corresponde à diferença entre a pauta das margens que definem e o que está efetivamente na nota. Tributam o investimento. Veja, Sidney, hoje eu quero só fazer um reparo. Paulo foi, como sempre, muito lúcido, mas foi um pouco injusto com a presidente Dilma. A agenda da desoneração dos investimentos, ela avançou na área dos tributos federais. Uma extensa lista de máquinas e bens de capital zerou-se o IPI. O crédito do PIS/COFINS é automático, já foi, você recebia em 48 meses, hoje é automático. Mas no ICMS, Sidney, é 48 meses. Bem. O empresário compra a máquina, paga o imposto e passa 4 anos para receber o crédito de volta. E sem falar que o ICMS consegue ser, ao mesmo tempo, um imposto de valor adicionado clássico, mas é cumulativo. Veja o paradoxo. Há uma série de créditos que o empresário não utiliza no processo de compensação. Crédito de material de consumo, crédito. Então, o Brasil ainda adota um conceito de crédito físico no ICMS. Só o que se incorpora ao produto pode gerar crédito. Muito bem. Mas a despesa da energia, do escritório, do bem de consumo, do papel, eu não posso me creditar. Tá certo. Então, é um sistema que é disfuncional para a economia. Está na hora de enfrentar isso, de mudar
e eu creio que esse desafio é do Congresso, mas é sobretudo da sociedade brasileira. E agora, né? E agora? Ô Paulo, como senador tem muito conteúdo, às vezes você quer pontuar um elemento. Eu quero uma parte, direito de resposta. Vamos lá. Essa provocação carinhosa do senador Armando me dá a oportunidade de primeiro dizer, não estamos aqui com a pretensão de ser injustos com a presidente. E muito menos, nós, pelo contrário, acho que somos amigos da presidente, na medida em que é o amigo que tenta alertar a pessoa na hora certa, enquanto é tempo, não quando a próxima crise internacional estourar, e como muito bem lembrou o API, as condições excepcionalmente favoráveis que têm ocorrido desde 2003 para frente, nunca nos últimos 100 anos da história, para não ir para mais longe na comparação, nós tivemos uma situação tão favorável. Portanto, nós somos amigos da presidente. Aliás, isso já foi... Este trabalho, que foi inclusive endossado pelo grupo do LIDE, que reúne mais de 1000 empresas, no dia 4 de julho, reunimos na Fiesp, que é uma das participantes do Bloco CNI, e entregamos pessoalmente ao ministro Guido Mantega esses 2 anteprojetos. É importante que a plateia e o público saiba que nós estamos trabalhando em favor do governo e unidos para que a sociedade brasileira avance. O único alerta aqui, Cine, é que ela não tem esse tempo que ela pensa que tem. Eu vou repetir isso e, aliás, vou aproveitar para mostrar, porque lá de cima desse maravilhoso painel aí, a gente consegue ver uma linha cadente que é da produtividade total dos fatores. Esse sutil elemento que o economista detecta na chamada função de produção macroeconômica, ou seja, a produção do PIB depende muito dessa chamada produtividade, que não está vinculada nem exatamente só a trabalho, nem a capital, nem a educação, ela está desentranhada. Pois bem, Cid, esta produtividade que chegou a estar em 2 pontos percentuais de avanço por ano, 2%, ela está praticamente zerada entre esse ano e o ano passado. Esta é a razão do PIBinho dos últimos 2 anos. E esta é a razão dos quase PIBões dos últimos anos do governo Lula, onde fomos bafejados por preços de commodities excepcionais. É estatisticamente significativo, esse é o trabalho que, em conjunto com o LIDE, o MBE acaba de realizar, trabalho alentado, 100 e tantas páginas, em que a gente prova matematicamente, Armando, que há uma relação negativa, inversa e forte entre a carga tributária total, que deve chegar esse ano, quando computarem os dados, a 37%, nós estamos vendo ainda os 35, 36% do ano passado, contra 0 de produtividade, ou seja, nós estamos presos nesta cruz que joga a produtividade para baixo e a carga para cima. Esta é a razão pela qual o sistema está para além de uma reforma pontual. Nós temos que, como disse muito bem o API e antes o senador Armando, para pensar um sistema que seja possível para a indústria sobreviver à imensa competição, que ele seja justo do ponto de vista equitativo, e que não se faça tudo de um dia para o outro, mas o sistema tem que estar pensado de forma simples e eficiente e justa. E isso ainda é um dever de casa que ainda não foi feito, nós estamos concentrados numa discussão chamada ICMS. Ô Paulo, vamos colocar então a plateia para participar também dentro do nosso modelo, vamos colocar na tela 3 opções de perguntas para ser a primeira participação de vocês nesse tema tributação. O que a indústria pode esperar? Vamos colocar na tela as 3 perguntas. Acho que está lá no cantinho, né? Agora sim. Então a primeira pergunta é: qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre o valor agregado, IVA, no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? Como reduzir os custos da burocracia tributária para as empresas? E, finalmente, é possível promover uma redução da carga tributária brasileira? Acho que parte até já foi respondida que sim, que é possível, né? Mas primeiro vamos ver a pergunta. Vamos ver o que vocês optaram. Computado é a primeira. Qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre o valor agregado, IVA, no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS?
Pedro, você foi o único que não falou naquela segunda leva aí. Você tem uma aposta sobre isso aí? Tá bom. Eu vejo que a perspectiva de curto prazo de uma unificação total desses impostos, apesar de desejável, ela é difícil. Eu concordo com as colocações anteriores aqui, que nós vamos ter que fazer uma evolução nesse sistema e é impossível, do ponto de vista político, hoje, agregar num imposto só, porque aí tem conflitos de vários interesses, inclusive no setor privado, por incrível que pareça, tem conflitos, porque hoje no Brasil não é homogêneo a carga tributária, setorialmente falando. Hoje a indústria, apesar de menor, paga mais do que o setor de serviços, né? Com um viés aí que eu queria ressaltar para todos nós aqui que estamos na Casa da Indústria, é o seguinte: a indústria gradativamente coloca em seus produtos um componente de serviço cada vez maior. E essa é a projeção para o futuro. O processo tradicional da indústria, a manufatura pura, na verdade, ela vai perdendo relevância dentro do seu produto final para o próprio serviço que ela embute. Hoje um telefone, o que é? Um aparelho de telefone, mas é um prestador de serviço e já vem com agregado de uma série de coisas, tecnologia, P&D e etc. Então, essa unificação, apesar de desejável, né? Apesar de desejável, eu não acho que ela vai ocorrer no curto prazo. Porém, eu queria só fazer uma ressalva, e aqui acho que compete ao Executivo dizer qual é a direção. Qual é a direção do que se quer? Porque a evolução pode ser em etapas, mas a direção precisa estar clara, precisa estar clara para a sociedade, precisa estar pactuada. O que nós queremos de uma evolução tributária? Qual é o endgame? Qual é, lá na frente, o que nós queremos? Daqui a 10 anos, o que nós queremos para o Brasil? Temos urgência agora do ICMS, temos urgência agora da guerra fiscal, temos urgência de uma série de coisas. Mas qual é a visão? Não tem visão, gente. Não tem visão do que se quer em termos de tributo para esse país. Então aí fica uma conversa muito de curto prazo, porque qual é a oportunidade do momento, né? Então vamos unificar o PIS e o COFINS com o IPI? Tem uma série de fatores favoráveis nessa história, também acho. Vamos resolver o problema do ICMS, mas acho que não é suficiente para endereçar o investimento, o empresário, a sociedade. Senão não vai ter mobilização. A mobilização precisa de um projeto maior. Api, no painel anterior, ontem eu confesso que eu estava em trânsito, eu não tenho informações, mas nós não colocamos o elemento internacional, né? Se nós não prepararmos nossos marcos regulatórios, não prepararmos o nosso arcabouço legal, né? Não prepararmos do ponto de vista de gestão e educação, modernização, capacitação, o mundo vai vir atropelando. Eu ontem estive pela manhã na Casa da Moeda e me dizia o presidente lá que os chineses foram lá, existem menos de 60 casas da moeda no mundo, porque os chineses estão interessadíssimos em se posicionar fortemente também nesta indústria de cédulas, passaporte, documentos, selos e tal, para serem exportadores. Não é novidade nenhuma, porque eles estão fazendo isso em todas as outras áreas. Então, voltando ao nosso tema aqui, a pergunta, que é: qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre valor agregado no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? Ainda que isso aparentemente possa ser um sonho, não é hora da gente acordar também que o mundo está atacando e forte e a gente fica marcando passo? Bom, eu acho que no curto prazo é inviável. Até colocar aqui, quando a gente começou a discussão da reforma tributária de 2008, a proposta inicial era exatamente essa. Era exatamente pegar o PIS, COFINS e criar um IVA federal, junto com, originalmente, inclusive, o IPI, e pegar o ICMS e o ISS, fazer um IVA estadual, que teria exatamente a mesma legislação, os dois impostos, apenas duas alíquotas, uma federal e uma estadual, para exatamente o mesmo imposto. E seria tudo que fosse adquirido pela empresa geraria crédito, ou seja, bens, serviços, e com isso você teria um enorme ganho em termos de competitividade. Só para dar um exemplo, o ISS, que é cada vez mais importante, porque os serviços são crescentemente importantes da economia, é um tributo totalmente cumulativo. O que eu pago numa cadeia não gera crédito nenhuma para a cadeia seguinte, o que significa que a indústria brasileira está exportando ISS, que está dentro da cadeia produtiva dela. E o produto importado que concorre com ela não tem esse ônus. Agora,
de imediato, eu não vejo como fazer. Agora, dá para colocar isso, eventualmente, como objetivo de longo prazo, mas para isso tem que ter algumas etapas. Uma primeira etapa é essa do ICMS. Quer dizer, a redução da alíquota na origem, para acabar com a guerra fiscal, cria condições para lá para frente você possa redefinir a legislação do ICMS e unificar a legislação do ICMS entre todos os estados. Neste processo, e aí é uma questão importante, a redução da alíquota na origem, o fim da guerra fiscal, vai aumentar a receita dos estados, e não é em pouco, porque eles hoje dão benefícios e vão passar a arrecadar aquela receita que eles não têm de benefício. A minha estimativa, é uma estimativa porque ninguém conhece o valor total dos benefícios da guerra fiscal, é de 30 bilhões de reais de aumento de receita dos estados com o fim da guerra fiscal. A sugestão que eu tenho discutido junto com a CNI é por que não fazer isto junto com uma mudança no ICMS em que tudo que as empresas adquirem passa a gerar crédito. É o que o senador colocou, que a gente chama de crédito financeiro. Quer dizer, hoje só aquilo que é incorporado fisicamente na produção gera crédito. E isso é um problema, Por conta disso, a gente também está exportando imposto. Então, por que não colocar essa discussão junto? E quem pode trazer essa discussão para ser feita junto com a discussão do fim da guerra fiscal, que é a indústria. São os maiores interessados nessa mudança. Isso daria, pela minha estimativa, algo como uma redução de 23 bilhões na receita dos estados. Bom, eles ainda ganhariam 7, mas pelo menos a indústria não teria um ganho de competitividade relevante. Outra questão que está vinculada, teria que transformar o PIS e COFINS, que hoje é um monstro aí, um tributo que não é exatamente um IVA, mas também não é um tributo cumulativo, é uma mistura de tudo, num IVA de verdade, que é uma proposta que o governo federal está colocando em discussão com a sociedade, aparentemente vai enviar para o Congresso o ano que vem, é o que estão colocando que vai ser feito. Agora, ao fazer isto, eu consigo, talvez lá na frente, eu sobro com a questão mais complicada, que é incorporar o ISS no ICMS. A resistência das prefeituras em 2008, quando a gente começou a discutir essa proposta, foi brutal. Mas se tiver uma pressão muito forte da sociedade, isso pode ser muito útil, mas precisa estar preparado. Agora, na discussão do PIS e COFINS, é importante que a indústria também se posicione, porque na hora que o governo coloca em discussão, e eu sei que quando começa a discutir com os setores industriais, cada setor que tem um regime especial começa a colocar, opa, não, eu não quero mexer no meu regime especial. Se for isso, se todo mundo se preocupar com aquilo que ele tem hoje, a gente não vai conseguir sequer, no caso do tributo federal, que é o PIS e COFINS, se aproximar mais de um IVA, que é uma condição necessária que a gente possa ter um único IVA nacional lá na frente. Então, acho que o próprio empresariado tem um desafio aí de entender que tem mudanças que são extremamente importantes para a competitividade para o país. Se o governo federal, nessa mudança do PIS e COFINS, aceitar perder um pouco de receita, até facilita. Tá certo? E eu acho que ele até tem disposição de aceitar um pouco de receita. Mas alguns empresários talvez tenham que também ceder naquele seu regime especial que ele conseguiu para resolver o problema pontual de uma época ao qual ele se apegou efetivamente. Isso acho que é importante. Todos têm responsabilidade. Não adianta os empresários dizerem que querem o IVA nacional e, ao mesmo tempo, dificultarem a transformação do PIS e COFINS num IVA federal. Todos têm que contribuir para essa mudança. O Paulo pediu a palavra. Paulo, não esqueça, senador, também, que foi proposta aqui uma espécie de uma terceira via, um outro modelo, né? Um primeiro era aquele mais sonhador, mais quixotesco, de se tentar discutir uma reforma ampla, geral, né? E uma reforma tributária para valer. Essa já se viu que é difícil. A outra é mais localizada. E a terceira via é tentar agrupar, talvez, né? De uma maneira mais setorizada. Pois bem, sua palavra. Reproduzindo o que disse o Pedro Passos aqui, concordância absoluta, eu acho que esse é o consenso dessa mesa e eu acho que da plateia. O governo precisa nos dar o norte. Quando o Brasil daqui a 2022, nosso bicentenário, estiver organizado, ele vai estar organizado como? Um único imposto sobre a circulação, um imposto ICMS nacional compartilhado, é isso? Nós podemos esperar X tempo para a aplicação total desse processo. Nesse momento, o PIS e o COFINS, nós temos aí uma discussão teórica para a qual o MBA, o Movimento Brasil Eficiente, já fez uma sugestão que me parece muito razoável, que é fazer uma troca da não partilha dessas duas contribuições. Hoje elas não são compartilhadas, elas foram criadas para não serem compartilhadas, porque se viessem como imposto, teriam que ser com os estados e municípios. E fazer a destroca. Hoje o imposto de renda eminentemente de vocação progressiva e federal, ele é partilhado. Que a gente faça então essa destroca. O imposto de renda passa a ser totalmente federal. O IPI, que não foi aqui mencionado, a mais
famigerada falcatrua brasileira. Nós devemos ter vergonha de ser um país que tem esta porcaria chamada IPI, desculpe o excesso, mas o nome disso é esse, entendeu? Não foi mencionado, mas nós temos que colocar o IPI. E nós já estamos criando mais um cumulativo, à guisa da desoneração da folha, estamos criando agora a contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento cumulativo. Não é má notícia, desde que a gente diga, vamos transformá-la na COFINS 2, momentaneamente, e ela vai participar do pacotão do imposto circulatório. Aí fica perfeito o quadro geral, ainda que demore 2 a 3 anos. Qual é a proposta do Movimento Brasil Eficiente? Fazer essa destroca entre IR, COFINS, um que não é partilhado passa a ser e vice-versa. Número 2, que a reforma na sua partida seja neutra. Se cria uma espécie de URV fiscal, é uma pena que a gente não tem aqui o benefício de ter o secretário da Receita Federal, que íamos provocá-lo, é a gente mais competente que existe, mas não trabalha para o Brasil e para os brasileiros, trabalha para o governo do Brasil não ter déficit. É diferente isso. E eles poderiam ter a competência de rodar esta URV fiscal, mostrando que o novo sistema de um ICMS nacional condensado, agrupado, renderia como arrecadação, mediante distribuição automática pela rede bancária. Essa é a posição do senador Dornelles no estudo brilhante que fez, está aí à disposição, nós também apenas copiamos essa boa ideia, e vai direto para cada estado e cada prefeitura, dá mesmo conteúdo e percentagem de arrecadação que hoje tem. Dentro dessa fórmula, se a presidente Dilma, faço aqui um desafio e eu quero ouvir o senador Armando, apresentar um projeto que faça sentido, seja neutro, e ainda colocar a seguinte cenoura, e com isso concluo, uma repactuação que não seja só do indexador da dívida, e temos a coragem de fazer o que o governo federal também não tem. Já que esta dívida está fora da circulação, a dívida dos estados e municípios, federalizada, eu proponho, neste momento, perdoar metade da dívida em nome desta reforma que o Brasil precisa. Metade da dívida está perdoada no dia seguinte, e vamos transformar essa metade, não é de graça, os aplausos vêm em boa hora, mas não é de graça, transformando metade dos juros pagos num grande fundo de investimento mediante parcerias público-privadas. A conta já foi feita. Nós podemos, no ano que vem, já ter um fundo de investimento tocado pelo setor privado, mas com recursos de metade dos juros pagos, 100% desses 50% dos juros para investimento, renderiam mais 40 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. A gente já começaria a consertar a estagnação da taxa de investimentos no Brasil. Portanto, nesse ponto discordo, eu acho que nós temos que ousar, sonhar mais, temos que partir para cima, a sociedade civil se organizar, e agradeço à CNI a oportunidade de chamar esse falastrão aqui, e ao Robson em particular, a coragem e o destemor de me colocar nesse painel. Sei que é a última vez, mas estou usando essa oportunidade para dizer, o Brasil diz chega, vamos começar de novo em 2013. Vamos lá, o senador pediu a palavra, por favor. Depois dizem que o Paulo traz a veemência, né, senador? Aí não tem jeito, né? Depois dizem que parlamentar é que fala muito. Vai em frente. Esse painel está desmentindo. E eu errei também, eu dizer que ele identificando como formiguinha, né? Mas é sempre bom ouvir o Paulo, e eu acho que... Estou mais para papagaio. Eu acho que ele presta com esse movimento do Brasil Eficiente, com essas propostas sempre criativas e uma grande contribuição a esse debate. Agora, eu quero me cingir àquela questão que foi colocada aqui, que foi objeto, que é a possibilidade de fazer uma fusão desses tributos todos, que o Brasil tem uma situação curiosa, quer dizer, são vários impostos de valor adicionado que convivem entre si e que não são, a rigor, classicamente impostos de valor adicionado por conta dessas distorções, e aí nós vamos criando um ambiente que não existe, eu acho que, paralelo no mundo. Então está na hora de arrumar isso. Não creio que seja possível ainda construir um grande IVA nacional com um processo compartilhado de arrecadação automática. Essa é a cota do município, essa é a cota do Estado, etc. Por que não creio nisso? Porque os governadores, que são entes políticos fundamentais,
eles não querem perder o poder impositivo, ou seja, a autonomia de que, de alguma maneira, eles dispõem para poderem impor o tributo. Então, eu acho que nós temos que fazer um sistema em que já possamos fazer uma reunião dos tributos federais num IVA nacional, e aí PIS, COFINS, IPI, etc., agrupá-los num IVA nacional e deixarmos o ICMS convivendo ainda, evidentemente que corrigindo as distorções do ICMS que estão aí presentes, uniformizando as alíquotas interestaduais, etc. E aí, quando os estados se sentirem mais seguros em relação a essas regras de partilha, nós possamos, ao final, construir esse grande IVA nacional. Então, eu acho que o importante é o seguinte: o conceito é de mudanças incrementais para melhorar o ambiente. Agora, o itinerário, o rumo, deve ser a construção de um grande imposto dotado de neutralidade tributária, olhando mais a eficiência econômica, mas, evidentemente, sem descurar da eficiência arrecadatória. Mas eu queria, ao final, introduzir aqui uma questão. É que, embora concordando que precisamos buscar essa uniformização das alíquotas do ICMS, por fim a guerra fiscal, eliminar esses regimes especiais que tornam o ambiente da tributação mais caótico ainda no Brasil. É uma espécie de... Cada setor foi fazendo uma reforma para si e sem nos darmos conta de que quando no meio de um ambiente assim mais caótico a gente vai fazendo uma reforma para beneficiar um segmento e o setor, nós estamos condenando o conjunto ao mundo pior. Mas quero também dizer que há uma questão fundamental, e aqui tem representantes do Brasil inteiro, é a questão do desenvolvimento regional. Acabar a guerra fiscal isso tem que se fazer num compromisso, num contexto do Brasil retomar a ideia de uma política nacional de desenvolvimento regional, que leve em conta que o Brasil não é um país homogêneo, que o Brasil tem descompassos e que as políticas nacionais têm que incorporar essa visão regional. A política industrial, a política de inovação, a política de formação do capital humano, o investimento público da infraestrutura, tudo isso tem que ter a componente regional, além de fundos de compensação e fundos de desenvolvimento regional. Se nós não oferecermos isso, essa agenda do ICMS não vai avançar. Senador, essa sua parte final é fascinante. Desculpa até interromper os aplausos merecidos. Vamos colocar novamente 3 perguntas, porque tem a ver um pouco com os 90% do debate até agora. Eu acho que ainda vale atualizadamente vocês opinarem também. O que é que vocês preferem? O que fazer para reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro? É a primeira pergunta. A segunda, é possível promover uma distribuição da carga tributária de forma mais equânime entre os segmentos produtivos? E a terceira, qual a melhor estratégia para solucionar a crise do ICMS, assunto tratado aí, e as questões federativas em face da decisão do STF sobre a ilegalidade da guerra fiscal? Acho que está dentro do universo. Parte aqui já foi tratada. Não, vamos ver o que vocês vão optar agora. Muito bem, é a última, né? Qual a melhor estratégia para solucionar a crise do ICMS e as questões federativas em face da decisão do STF sobre a ilegalidade da guerra fiscal? Ou seja, permanecemos mais ou menos no mesmo tema. Pedro e a Pi falaram menos um pouquinho nesse final. Querem acrescentar alguma coisa que foi dita, baseando-se nessa pergunta? Pedro. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil é um país que cumpre leis. Então, a determinação do STF e essa orientação do STF tem que ser cumprida e nós precisamos lidar como enfrentar a situação daquelas empresas que tiveram incentivos estaduais
que é muito relevante. Precisamos endereçar essa questão. Mas acho que, em primeiro lugar, o Brasil precisa cumprir as leis. E esse é um ponto. O segundo ponto, faço as minhas palavras, a palavra do senador Armando, que o Brasil não pode fazer política regional através de impostos. Porque se faz política regional só através de impostos, fica essa confusão tributária que nós estamos vivendo aqui. A gente sabe, quem vive na indústria, qual é a confusão tributária que a Zona Franca de Manaus causou ao país em termos de sistema tributário. Eu não estou julgando o mérito da Zona Franca de Manaus, eu estou dizendo o seguinte: isso daí, em termos de IPI, em termos de não sei o que lá, causou uma complexidade enorme, e muito da não mudança vem por conta dessas defesas de interesse. Portanto, é importantíssimo que tenhamos, em substituição a essas políticas regionais que são hoje tributárias, outras políticas de desenvolvimento regionais, porque senão nós não vamos tirar esse assunto da frente. Então, eu acho que esse tema do ICMS, desse tema da região, das dificuldades regionais e do STF, que expõe as empresas hoje a uma terrível insegurança jurídica, precisa ser endereçado dentro de uma visão geral. E, finalmente, eu queria parabenizar mais uma vez o Paulo, porque é um tema que a gente nem tem trazido com frequência, nem a indústria tem trazido com frequência, que é o tema do IPI. Ter um imposto sobre o produto industrializado não é do século passado, é do século XIX. É uma coisa que não faz sentido menor, e hoje é um imposto que cai de arrecadação, que não tem relevância na maior parte dos setores que ele afeta. O último dado que eu peguei, ele estava em torno de 2,5%, 3% da arrecadação. Então, é um setor, é um imposto que incide sobre 4, 5 setores. O resto devia ser zerado, acabado amanhã, porque não tem a menor relevância. E hoje o governo usa o IPI para fazer política de desenvolvimento, que eu acho não é o jeito certo de fazer a política de desenvolvimento. Api. Bom, eu, na verdade, concordo claramente com o doutor Pedro. Acho que a questão do IPI ela é complicada exatamente pelo aquilo que está vinculado no IPI. A Zona Franca de Manaus tem a competitividade. Perto, por gentileza, a Zona Franca de Manaus hoje tem a competitividade dela definida pelo IPI. Aliás, é comum o governador do Amazonas vir pedir para aumentar o IPI. É o único caso que eu conheço alguém pedindo para aumentar imposto, porque isso aumenta a competitividade da Zona Franca. Então, eu concordo. Idealmente, o IPI deveria ser repensado. O governo tem usado para outros objetivos, quer dizer, vou pegar a política automobilística agora, acabou usando o IPI como instrumento de fazer política automobilística. Pode ser até que manter como instrumento de política setorial, em alguns casos, pode fazer sentido num mundo complicado como a gente tem hoje, com um grau de competição internacional difícil como a gente tem hoje. Agora, para generalizar isso e eliminar em todos os outros setores, precisaria resolver o problema, certamente precisaria encontrar outra forma de tratar da questão da Zona Franca de Manaus. Com relação à pergunta específica de como resolver o problema da guerra fiscal do ICMS, eu acho que a melhor solução é a que o governo federal está propondo hoje mesmo. É uma resolução que reduza progressivamente a alíquota interestadual do ICMS. Agora, o senador Armando Monteiro colocou, e eu concordo totalmente, isso tem que vir junto com uma política de desenvolvimento regional, e aqui eu concordo com o doutor Pedro Passos, idealmente, uma boa política de desenvolvimento regional ela tem que ser mais via outros instrumentos, inclusive gasto, investimento em infraestrutura, criação de polos regionais de desenvolvimento, do que via incentivos tributários. Mas nós temos um problema específico nessa transição, que é o que fazer com as empresas que hoje recebem incentivos e que dependem desses incentivos. O que eu acho que falta um pouco nessa equação do que o governo federal propôs, eu acho que o Fundo de Desenvolvimento Regional é inteligente, acho que ele talvez não seja suficiente para resolver o problema da competitividade das empresas que hoje estão instaladas e vivem desses benefícios. Concordo com o doutor Pedro que talvez usar incentivo fiscal não seja a melhor forma de fazer desenvolvimento regional, mas temos uma realidade e não podemos desconsiderar, não temos como desconsiderar essa realidade. Então, talvez tenha que se inventar durante um período aí de transição, que pode ser longo, mais do que os 8 anos da transição da alíquota que o governo federal está propondo, algum instrumento que pode ser, inclusive, federal, por exemplo, um incentivo de PIS e COFINS por 20 anos, 30 anos, que seja,
para poder permitir que essas empresas que existem hoje, recebem esses incentivos, possam se manter. É possível fazê-lo, aí vai um pouco na linha da criatividade. Eu não vou abrir aqui todas as opções, tem algumas opções. No âmbito do próprio ICMS é possível fazê-lo também. Agora, ao fazê-lo tem que ser muito claro, é para manter as empresas que já lá estão, não é uma conta em aberto, tem que ser uma conta fechada, ou seja, o valor total dos benefícios tem que ser limitado, não dá para ser uma conta em aberto, senão você pode, ao contrário, acirrar os desequilíbrios que existem, e junto com isso tem que vir uma política mais efetiva de desenvolvimento regional, que passa muito eu entendo, muito por gasto. Infraestrutura ajuda muito o desenvolvimento regional, um investimento pesado em qualificação de mão de obra, explorar vocações regionais, pode ter um impacto extremamente poderoso do ponto de vista de investimento regional. E calibrar também. Quer dizer, hoje eu tenho estados, sei lá, dar um exemplo. Eu tenho estados como São Paulo que dá incentivo para atrair moagem de trigo, enquanto o Rio Grande do Sul dá incentivo para atrair uma montadora. E normalmente as indústrias seriam trocadas. A moagem de trigo deveria estar no Rio Grande do Sul, que é onde produz trigo, e a montadora deveria estar em São Paulo, mais perto das peças. Eu estou dizendo que nesse processo, se conseguir racionalizar um pouco aquilo que nós temos hoje, também seria muito, muito útil. Ô Paulo, antes de passar para você que você pediu, só um segundo, porque até disse que o tema é fascinante, e o senador falou muito rapidamente sobre esse aspecto da importância do desenvolvimento regional. Você não acha também, senador, que é preciso que os senhores governadores também, das suas respectivas regiões, que eles tenham uma atitude mais propositiva, para que nós não tenhamos no Brasil um pouco aquela velha política paternalista de esperar o irmão maior, como na questão da guerra fiscal? Será que não tínhamos já avaliado o quão daninho estava essa guerra insana de um tentando de alguma maneira atrair mais do que o outro, e precisou o STF, como se fosse o irmão mais forte, dizer não pode, ou deixar ao governo federal ou a federação a tomada de decisões que poderia ser uma contribuição do impacto federativo regional? Sidney, a questão é que o Brasil, a partir da Constituição de 88, os instrumentos de desenvolvimento regional que eram largamente utilizados nos anos 70, por exemplo, a minha região, o primeiro surto mais recente de industrialização se deu com renúncia fiscal da União. A Sudene foi um modelo apoiado em renúncias tributárias da União. Era o imposto de renda. Bom, esses instrumentos foram perdendo força, foram ficando débeis. E aí os estados entraram nessa guerra desesperada para comprar empregos, atrair investimentos para comprar empregos, ferindo muitas vezes a lógica econômica. Mas o fato é o seguinte, esse modelo está esgotado. E há governadores que têm essa compreensão. Então, o que precisamos agora é fazer uma articulação para cobrar uma política nacional de desenvolvimento regional. E como é que eu vejo essa transição do ICMS? Primeiro, essa ideia de convergir as alíquotas interestaduais, só que precisa um período de transição. E esse período de transição tem que ser mais longo para os estados que praticam alíquotas mais elevadas. No caso do Nordeste, que tem alíquota interestadual de 12 e que, portanto, teria no mínimo 8 anos para convergir para as alíquotas de 4. E os estados que têm 7 teriam que convergir, evidentemente, em 3 anos, em menos tempo. Você mantém ao longo do tempo o diferencial atual, que é 5, mas ao longo de 8 anos calibrando, né? Você teria construído a convergência. A outra coisa é a definição dos fundos de compensação fiscal e de desenvolvimento regional, sem o que os governadores... O que é esse fundo de compensação fiscal? É um seguro de manutenção da receita dos entes estaduais. Ninguém vai fazer isso se tiver inseguro de que vai perder receita e que o governo não repõe de forma automática. O Brasil tem uma memória muito ruim com Lei Candir, com mecanismos que o governo, a rigor, não honra. Portanto, precisa ser um mecanismo automático de compensação e reposição da receita. É preciso ainda, nessa perspectiva, que se construa realmente um entendimento sobre essa questão da rearticulação de uma política nacional de desenvolvimento regional. O fato, Sidney, é que os governadores são atores fundamentais nesse processo. Mas o governo federal precisa exercer o seu papel de liderança, harmonizando
e oferecendo, evidentemente, alternativa. Eu queria, ao final, dizer que o papel da União é fundamental para exercer esse papel de harmonização e para que, ao final, a gente possa zelar por aquilo que é o mais importante num projeto de nação, que é a coesão federativa, que está arranhada por conta de todas essas disputas que hoje estão aí presentes e esses conflitos federativos. Muito bem. Paulo, rapidamente, para que eu possa ir próxima. Rapidamente, eu diria que a crise propiciada pela decisão do Supremo Tribunal é uma crise boa. A decisão do Supremo é uma espécie de acelerador das decisões e dos debates políticos, tanto dentro do Executivo como entre o Executivo e o Legislativo, finalmente com a sociedade, que também tem que se apressar. A proposta deixada pelo senador Armando me lembrou muito, é a proposta que eu digo, entre as várias boas propostas daqui surgidas, esta de ter um IVA, por assim dizer, ele não usou a expressão, eu uso, de 2 andares, um andar estadual, que fica ainda por algum tempo sendo estadual e sob domínio de cada ente federativo, e um federal, onde o governo federal, se sabe o que quer, ele já compacta essas categorias tributárias anacrônicas, todas num único IVA, esse federal, e faz um IVA de 2 andares. Onde existe isto? Aí precisamos ir para pegar um avião, ir para o Canadá, onde, em 1987, e essa história é narrada no nosso livro que deu origem ao Movimento Brasil Eficiente, porque ela é muito importante como pedagogia para nós, Brian Mulroney, primeiro-ministro do Canadá, num momento difícil para o Canadá, onde as despesas subiam mais do que o PIB canadense, a situação era muito difícil. Com um grande ministro, tal como temos hoje um grande ministro, Guido Mantega, Michael Wilson, gente que era capaz de entender a necessidade da hora e a coragem política do Brian Mulroney, aliás, até aparentemente sujeito ex-problemático com álcool, etc. Um sujeito que se superou pessoalmente, chegou a primeiro-ministro e conseguiu superar o problema canadense. Numa rápida passada, todos os assessores recomendavam que ele não entrasse em conflito com as províncias. Você sabe muito bem que no Canadá, se aqui os governadores são fortes, lá um governador de Quebec é praticamente uma nação à parte. Ele quebrou todas as lanças políticas e em 1991 ele tinha um novo IVA canadense. Hoje, todos os estudos acadêmicos indicam que este foi o ponto, esta foi a decisão histórica que hoje coloca o Canadá como praticamente um país totalmente arrumado, bom de se viver, com excelente arrecadação, porque ele é um país que gasta muito no setor estatal, e arrumado com esse IVA de 2 andares. Portanto, parabenizo a proposta do Armando. Como vê, as boas ideias, elas já estão sempre em algum lugar. E eu acho que vamos tratar de chegar ao ICMS nacional compartilhado. Eu concluo apenas dizendo, nós na sociedade não podemos deixar que o rabo abane o cachorro, como estamos fazendo. Nós não mexemos no IPU por causa da Zona Franca. Nós não mexemos no ICMS porque tem um governador que tem nós não podemos porque tem uma empresa. Não, eu acho que a atitude tem que ser realmente proativa, contabilizar quais são as perdas, as compensações que estão a ser feitas, chamar essa negociação, inclusive, repito, com uma grande renegociação da dívida interna dos estados e municípios. Grande caminho nesse momento para nós angariarmos o apoio geral de todos os entes federativos. Senador, só tenho 10 minutos. É só um segundo. Eu não deixei claro aqui a minha posição. Eu defendo a convalidação de todos os incentivos fiscais, de todo o estoque de incentivos que já foram concedidos. E a remissão de eventuais passivos tributários que foram formados em decorrência de glosa, etc. E ainda defendo que, dentro do limite da alíquota interestadual, ainda se possa conceder incentivos com um regramento claro. Quer dizer, só nas saídas industriais, por um prazo de 8 anos, com um regramento aí, isso está muito bem indicado na proposta da comissão de especialistas que o Senado contratou. Olha, eu acho que
Sensacional essa mesa aqui pelas opções, né, e variadas de soluções imediatas. Temos 10 minutinhos, dá tempo ainda de vocês votarem. Vamos colocar na tela a nossa última sequência, terceiro bloco de perguntas, com 3 delas. A primeira: o que deve ser feito para desonerar a atividade produtiva e os investimentos de forma estrutural e definitiva e não pontual e temporária? A segunda: qual é a agenda realista para a reforma tributária no curto e no longo prazo? E, finalmente, que tipo de gastos deve ser priorizado de forma a permitir uma diminuição da carga tributária brasileira? Eu sei que já tratamos muito dos 3 temas, muito. Como temos 10 minutinhos, certamente nós vamos agora mais para a síntese e, eventualmente, né, conforme a decisão de vocês, alguma resposta que não tenha sido dada. Vamos lá, podem votar. Vamos ver o que aflige mais a nossa plateia. A primeira: o que deve ser feito para desonerar a atividade produtiva e os investimentos de forma estrutural e definitiva e não pontual e temporária? Faltou dizer alguma coisa, gente? Vamos lá. Pedro sacou do microfone. Diga, Pedro. Eu já falei que aqui nós precisamos ter um pacto com a visão de onde nós queremos chegar lá na frente. Acho que a abordagem hoje do tratamento tributário ele é muito setorial e muito por produto. Eu entendo que quando a gente reconstrói as novas etapas, na verdade, da evolução tributária, nós deveríamos definir temas prioritários e atacá-los de forma vertical. Porque senão sempre fica uma meia lição de casa feita. Então, falamos da desoneração de investimentos que caminhou no nível federal, mas não caminhou no nível estadual. Então, nós falamos de uma compensação para os exportadores através de uma medida temporária chamada reintegra. Então, a gente não ataca o problema verticalmente para resolver os temas que afligem o país. A desoneração de investimentos é um tema absolutamente prioritário num país que precisa de investimento para retomar o seu crescimento. E isto não acontece. Isso não acontece. O Brasil tributa ainda investimentos. Onera ainda investimentos. Então, se nós não tivermos a coragem de enfrentar esta agenda de uma maneira um pouco mais vertical, eu tenho a impressão que as evoluções serão pontuais e frutos dessa complexidade que a gente vive, desse cipoal que a gente vive. Aproveitaria para reforçar o tema da urgência de termos uma visão, a urgência de enfrentarmos o problema de forma corajosa, mesmo que sejam em etapas, mesmo que sejam evoluções em etapas, mas nós não podemos, se quisermos ter um novo ciclo de desenvolvimento, permanecer com esse arcabouço tributário que temos aqui, com esse sistema regressivo que temos aqui, que está tirando qualidade de vida da população e poder de consumo da população. Hoje, um pobre paga 49% de impostos quando recebe menos de 2 salários mínimos. E uma pessoa acima de 30 salários mínimos paga 29% de impostos. Por quê? Porque está tudo no produto. Bernardo Pi, o que faltou dizer aí a partir dessa pergunta? Bom, do ponto de vista estrutural de longo prazo, tudo aquilo que foi discutido aqui, tem um IVA de verdade, federal, estadual, ainda aqui constantes, é a forma de resolver estruturalmente o problema. Pontualmente, apesar do que o senador Armando falou, ainda tem algumas questões pontuais em tributos federais que oneram investimento. Então, só para dar um exemplo, você tem investimento em construções, em edificações, em instalações, você recupera, ainda hoje, o PIS e COFINS, você recupera o crédito durante o prazo de depreciação, 30 anos. Aí, para a infraestrutura, inventaram o REID, um regime especial. Eu acho que pode acabar com todos os regimes. Fala o seguinte, tudo que é incorporado no permanente gera crédito imediato para todas as empresas. É uma mudança simples, custa pouco, pode fazer no curto prazo, enquanto a gente não chega no longo prazo. No caso do ICMS, a minha proposta, as 2 questões mais importantes, eu acho que são, reduzir o prazo de 48 meses. Minha proposta, acho que neste caso, assim como o governo federal aceitou pagar a conta da redução do prazo de apropriação do crédito PIS e COFINS, ele poderia aceitar pagar a conta da redução do prazo de 48 meses para 0 do ICMS, talvez junto desse período de mudança do ICMS desses 8 anos.
E, simultaneamente, aí eu acho que é uma coisa muito importante, eu volto a falar, se a indústria não pedir, ninguém vai pedir. Quando tiver essa mudança do ICMS da origem para o destino e tiver acabando com os incentivos da guerra fiscal, que se peça, junto com isso, o crédito financeiro do ICMS, ou seja, tudo que as empresas adquirem passa a gerar crédito. Vocês acham que é pouco, mas não é pouco. Em termos de preço, isso daí dá algo como 1% do preço final do produto. E mais, o contencioso que as empresas têm para discutir com o fisco, que o que gera ou que não gera crédito, na verdade, faz com que esse custo seja ainda mais elevado. E volto a falar, se não for a indústria for pedir essa mudança, ninguém vai pedir. E aí nós vamos estar discutindo isso daqui a 8 anos, porque até lá os estados não vão querer discutir nenhuma outra mudança no ICMS. Então, são essas mudanças pontuais e, estruturalmente, aquilo que a gente está discutindo aqui com um objetivo de longo prazo. Seu resumo, Paulo. Bom, difícil resumir tanta coisa e tantas propostas boas que aqui apareceram graças a essa iniciativa da CNI de trazer isso para o debate. Eu acho que saímos daqui mais esperançosos. Eu diria que 2 coisas são importantíssimas neste momento. A primeira é que nada vai ocorrer, já foi dito, sem a mobilização nossa, de todos nós que aqui estamos e dos que estamos fora. Ainda ontem à noite, estávamos o senador Armando e nós tentando, entre deputados, senadores e homens e mulheres comuns que representamos a sociedade, sentados para discutir a possibilidade de uma bancada que debatesse esse Brasil moderno, uma bancada da economia moderna, por assim dizer, que nós precisamos urgentemente, e onde essa questão tributária se espraia, por exemplo, pela burocracia. Ontem o Jorge Guedal foi muito feliz aqui no primeiro painel, que discutia a burocracia, mas a burocracia, mais de metade dela é a questão tributária. Se nós atacarmos a questão tributária, as obrigações acessórias, e, portanto, quando dizem, e houve uma pergunta, como reduzir a carga tributária, mesmo garantindo manutenção de arrecadação, parece um truque, mas é através da diminuição, a simplificação, não diria isso, Pedro, na sua empresa, em qualquer empresa, o cálculo foi feito, dá 3% a 4% do PIB, é algo gigantesco, portanto, é algo que teria que ser atacado, e o ministro Mercadante fez até um desafio para que a CNI liderasse uma pauta de desoneração burocrática até o mês de abril. O presidente Robson aceitou e, portanto, eu acho que devemos inserir a questão tributária no topo dessa discussão e uma bancada como a nossa, Armando, inserir a questão da modernização do Brasil. Tudo isso só acontecerá se o Brasil falar mais alto do que o falador aqui falou hoje. www.brasileficiente.org.br. Entrem, assinem, mandem os empregados de suas empresas assinarem, ou pelo menos convidem-os. Nós já estamos com 111 mil assinaturas. Ano que vem vamos entrar com a campanha com o Nizango Anais, também pro bono. Todo mundo trabalhando pro bono. Tudo bem, Paulo, tudo bem. Não, peraí, que eu estou fazendo para acabar de propaganda. É muito importante, gente, porque essa foi a orientação do vice-presidente Michel Temer para nós em fevereiro, quando num plenário no Globo, ele nos orientou, aliás, eu acho que você estava lá, não é? Dizendo, se a sociedade civil não se mobilizar, não haverá esta pretendida modernização. É por isso que, desculpe, se no excesso, mas eu insisto, www.brasileficiente.org.br. Eu aqui tenho 20 e poucos documentos que posso redistribuir para os mais interessados. Por favor, mobilizemos-nos. Não deixem que o Paulo Rabelo fique falando sozinho. Esqueci de falar, quando eu interrompo, ele também é rebelde, né? Senador Armando Monteiro, sua palavra final, por gentileza. Bom, eu queria deixar aqui a minha mensagem com a convicção de que o Brasil está vivendo um momento extremamente difícil e um momento de opções estratégicas. A presidente Dilma disse aqui que reconhecia o papel da indústria. E o grande desafio hoje é a questão da indústria brasileira, que está afetada de forma direta por um conjunto de distorções que se acumularam ao longo do tempo e que foram subtraindo competitividade a cada dia do setor industrial brasileiro. Aquilo que era vantagem do país há 20 anos atrás e há 15, passou a ser uma desvantagem. Veja que paradoxo. Nós tínhamos um custo unitário do trabalho que nos colocava bem vis-à-vis da competição internacional. Hoje,
o Brasil já tem custos do trabalho altos, ou seja, os ganhos de produtividade na indústria ficaram muito aquém da evolução dos salários reais e do custo unitário. O custo da energia explodiu, os custos logísticos, a ineficiência logística, os custos financeiros. Então, o Brasil está na hora da verdade. Se quisermos que essa indústria sobreviva, nós temos que avançar. E essa questão do ambiente da tributação é crucial. Um dos objetivos fundamentais de qualquer desenho de reforma tributária é a harmonização do nosso sistema com os sistemas que vigoram hoje no mundo. Ou seja, o Brasil tem que construir um sistema tributário de classe mundial. O Brasil não pode ter um sistema tributário disfuncional para a economia como o nosso. E aí, dentro de qualquer que seja o modelo, me permita, Sidney, tem algumas coisas que a gente precisa considerar como pontos fundamentais. A ampla desoneração dos investimentos. Não se pode tributar o investimento. Isso é uma irracionalidade. Segundo, as exportações têm que ser desoneradas totalmente. Por que é importante renovar o Reintegra? E o presidente Robson disse aqui no discurso, que há um resíduo tributário ao longo da cadeia que você precisa, de alguma forma, recuperar. E é preciso lembrar ainda que os encargos sobre a folha, nós não conseguimos recuperar nesse processo, o exportador. Então, nós temos ainda o peso da tributação sobre a folha. É preciso também reduzir a tributação dos insumos básicos. Louve-se o esforço da presidente Dilma de reduzir o custo da energia, mas 20% é pouco ainda. Nós precisamos reduzir o custo da energia em 50%. E para que isso aconteça, nós precisamos rever essa tributação irracional. E ainda outras áreas, por exemplo, por que tributar de forma tão forte a intermediação financeira? Se, na realidade, o crédito é um insumo básico. Tributar a intermediação não significa dizer tributar o banco, significa tributar o tomador do crédito, porque tudo isso vai para os spreads. Então, vamos marchar e vamos defender um sistema funcional para a economia, racional, para que o Brasil possa se reinserir nesse contexto que é tão difícil. Muito bem. Bernardo Pip pediu realmente um segundinho, tem que ser, porque o tempo já está esgotado, para encerrar. Só a última palavra, então, que você pediu. Vamos lá. Eu só queria completar com o ponto que eu comecei. Quer dizer, a questão da tributação é fundamental, mas eu volto a falar o que eu falei no começo. Se não se olhar a questão fiscal como um todo, ou seja, olhar as despesas e não só as receitas no Brasil, aquilo que a gente está discutindo hoje de fazer de melhora no sistema tributário, daqui a alguns anos vai ter algum aperto fiscal que vai ser resolvido via uma tributação irracional. É assim que funciona. E assim que tem funcionado nos últimos anos no Brasil. Então, eu acho que a indústria deveria colocar uma racionalização do regime fiscal do Brasil, uma forma de que as pessoas entendam que só tem 3 formas de aumentar a despesa. Uma despesa, que é ou cortar outra despesa, ou se endividar, ou aumentar a carga tributária. E isso não aparece nunca no debate político no Brasil. Todo mundo discute, não, é importante aumentar a despesa de educação, é importante aumentar a despesa de saúde. E é mesmo, mas ninguém sabe qual é o custo que isso tem do outro lado. Enquanto esta questão, esse trade-off que existe entre as formas de financiamento de despesa não for colocado de forma clara no debate político do Brasil, a gente vai estar preso a um risco de que, em qualquer momento de crise mais acentuado, o problema se resolva via corte de investimento e aumento irracional da arrecadação, porque esse é o padrão do Brasil nos últimos 20 anos, infelizmente. Então é isso, colocar então só mais... O tema é tributação, mas para complementar ele tem que entrar com a questão fiscal para ficar completo. Muito bem, vamos aplaudi-los mais uma vez, muito obrigado. Já está aqui a postos Rosana Jatobá, que tem algo importante para falar para vocês. Muito obrigado, hein? Rosana, por favor. Nós agradecemos a participação do jornalista Sidney Rezende neste 7º Encontro Nacional da Indústria. Eu gostaria de pedir aos senhores que, por favor, devolvam os aparelhos de votação eletrônica aqui na saída do auditório. Neste momento, nós vamos para o almoço e retornaremos às 14 horas, impreterivelmente, com mais uma sessão.
para tratar do seguinte tema: há espaço institucional para relações do trabalho dar apoio à competitividade? Então, eu espero vocês daqui a pouco. Até mais. Como será o futuro da indústria? Da indústria da comunicação, por exemplo? Da indústria automobilística? De energia? Da construção civil? O futuro da indústria começa aqui e agora. 7º Encontro Nacional da Indústria. Os caminhos para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da indústria brasileira.